tem uma coisa que é muito importante para o adolescente hoje, é ele ter a identidade dele. Porque ele vai sair pelo mundo. Então, ele vai conhecer o mundo. E é bom que você conheça o mundo sabendo quem você é. Sabendo que certas coisas não é pra você fazer. Então, acho que o adolescente que tem uma identidade em Deus, ele não vai precisar de ser aceito. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. E antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com meu marido, Alan. Oi, pessoal, lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a gente está aqui hoje com mais uma convidada especial, não é isso, Débora? É isso aí. Hoje nós vamos imergir no mundo de Olivia, não é isso? Exatamente. Bem-vinda, Olivia. Muito obrigada, quero agradecer pelo convite. Muito obrigada, Débora, ao Alan, pelo convite. É um prazer estar aqui e tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito conosco através desse podcast. Olha que legal. Isso aí, a gente tá feliz de te receber. Olivia, vamos começar do começo? Quantos anos a Olivia tem hoje? 14 anos. Olha só, que nova, hein? Não é? Saudade desse É a tempo, nossa né? convidada mais jovem do podcast verdade, até hein? hoje. Verdade, hein? Que honra. É Uau, verdade. né? É. Que legal, hein? A gente, né, o nosso tema aqui hoje, né? A gente queria falar sobre isso, aproveitar a sua fase que é a adolescência, né? Pra gente poder, de alguma forma, tocar nesse tema e de alguma forma, poder ajudar outras pessoas a falar sobre esse período, essa fase da vida, né? E eu acho que é o melhor momento, né, para se ter uma fase com Jesus. A gente poderia aqui chamar esse episódio, inclusive, de adolescência com Jesus, né? Como é viver isso? Uma adolescência com propósito, uma adolescência que provavelmente muitos não têm a oportunidade, mas podem ter a oportunidade de viver essa experiência de viver ao lado do Senhor Jesus. Mas me diz como você começou a sua história, a sua jornada. Mesmo tão jovem, você já tem uma jornada, né? Exato. Sim, então, eu comecei com 5 anos de idade e desde de pequena já nasci, assim, um amor pela palavra de Deus, sabe? Acredito que, por eu ser muito nova, foi pelo incentivo dos meus pais, assim, né, que eu nasci em um berço evangélico, né, então minha mãe é filha, neta de pastor, e o meu pai também é cristão, somos todos evangélicos. E por estímulo, assim, né, incentivo dos meus pais, sempre criar a gente, né, num caminho também, né, nos caminhos do Senhor, comecei a ter esse interesse pela palavra de Deus, e aí eu comecei a contar histórias bíblicas para as minhas bonecas. Que legal. E aí, quando isso começou a acontecer, a minha mãe começou a incentivar, então eu via na televisão alguns desenhos animados de histórias bíblicas, e eu cada vez fui me encantando ainda mais. Aí foi quando um amigo da minha mãe, que ele é produtor, ele gravava, ele era... Que é um produtor musical? Não, ele era realmente da gravação, ele gravava... De uma gravadora? Sim. É. E aí ele viu isso em mim e falou assim pra minha mãe, por que a gente não abre um canal pra ela contar histórias bíblicas? Aí minha mãe... Ai, será? Ela é muito nova. Será que isso vai dar certo? Minha mãe é assim, né? Aí depois de pensar, tipo, de direcionamento a Deus, decidimos abrir o canal. E aí veio, né, esse nome em sugestão, o Mundo de Olivia. Acho que por eu ser nova, né, o Mundo de Olivia, né? Assim, algo mais descontraído, né? E aí, assim, fizemos o Mundo de Olivia, histórias bíblicas. E aí eu tenho vários vídeos no canal, assim, eu bem pequena, e contando história bíblica, contei sobre vários personagens, sobre vários episódios que aconteceram na Bíblia, e aí cada vez mais esse amor foi crescendo. Aí eu comecei a contar histórias bíblicas nas igrejas, e aí depois foi evoluindo para uma pregação, mais de fato assim, e aí entrei na adolescência, que é onde muitas coisas mudam, né, porque quando a gente é adolescente, né, a gente começa a conhecer realmente o mundo, né? E aí eu me encantei por esse tema, né, de adolescente, de pregar para adolescentes que são pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades que eu, né? Então, acho que é um pouquinho da minha trajetória. Que legal, Olivia. E eu acho muito legal ter pessoas como você que mostram para outros jovens que eles não precisam viver uma adolescência estereotipada,
essa adolescência hollywoodiana que a gente vê aí, que é uma adolescência de autodestrutiva, né? A gente vê muito isso, né? Isso é muito retratado e eu acredito que até na nossa geração foi muito reforçado, né? Um comportamento, como fala, acredito, acho que até em Provérbios, sobre o jovem viver aquela vida desregrada, né? Não ter... como se a juventude fosse eterna e não houvessem consequências para as decisões que se tomam nessa época, né? Com certeza. Então é muito legal ter jovens cristãos e que não querem viver isso, não precisam passar por isso. Tem uma coisa que meu sogro sempre fala, que eu acho muito legal, que são 3 formas de aprender. Fala que você sempre fala melhor. Não, então, ele ensinou isso pra gente, né? Ó, na sua vida, você tem 3 maneiras de aprender qualquer coisa, né? A primeira delas é na experiência dos mais velhos. A segunda delas pode ser através da palavra de Deus, tudo está escrito lá, é um manual para nossa vida. E a terceira é na cacetada, é apanhando, é de fato na dor. A pior forma de aprender. E é a pior forma de aprender. E geralmente nessa idade a gente não quer muito ouvir os nossos pais, né? Geralmente essa fase é uma fase onde as pessoas querem, vou me descobrir, vou conhecer o mundo. E aí... Ainda acha que é legal aprender errando? Tem que cometer os meus erros, mas pra quê? Você já sabe o que é. Eu preciso ir lá fora, viver aquilo tudo para depois voltar. Eu queria começar por aí, a gente pode começar por aí, Olivia. Assim, claro. Você que está convivendo, né, nessa fase. Primeiro eu queria fazer até uma observação, porque a adolescência, na verdade, é uma fase hoje dessa nossa era moderna, né? Porque lá atrás não existia adolescência, né? Você era criança e, no caso das mulheres, por exemplo, né? No caso de Maria, elas já se casavam, já tinham uma vida familiar, já eram mães, já começavam muito cedo. Essa é uma fase agora da era moderna. E que isso trouxe coisas boas e coisas ruins, obviamente. E eu queria começar por aqui. Como que você hoje que lida com os adolescentes, né? O que você tem visto aí da adolescência hoje moderna, dessa época do celular, dessa coisa de mensagem, desse mundo virtual? As pessoas estão se perdendo muito nesse lugar? Acredito que sim. Como eu sempre gosto de frisar, é que os adolescentes agora é uma época que você descobre o mundo sem os seus pais. Então, sem os seus pais, né, entre aspas, é claro que eles vão estar ali pra te aconselhar, né, mas é uma época que, na escola, você não tem os seus pais ali. Você vai ter que aprender a se relacionar com as pessoas, a fazer suas próprias amizades, porque você não vai ser o excluído, assim, ficar sozinho, sem amigo. Então, você vai criando seus amigos, você vai criando assuntos, você vai criando tudo isso, né? Então, com certeza, é uma fase de descobertas e é uma fase muito inconsequente, digamos assim. Quando você não tem uma adolescência pautada nos padrões divinos, né, nos padrões ideais para a nossa vida, acaba que isso acaba se perdendo muito. Então, eu acho que é uma inconsequência muito grande na fase dos adolescentes. E também essa questão de não querer ouvir os pais, né, de querer se descobrir sozinho e viver a vida da maneira que você acha? Acho que vem muito essa questão de que os pais parecem que estão na geração passada, né? Parece que não se enquadram mais no que a gente vive hoje, na nossa geração. Mas princípios não mudam, né? Daqui a 100 anos, os princípios serão os mesmos, né? Então, eu acho que por você viver algo pela primeira vez, você não tem experiência com aquilo. Então, acaba que você vai cometendo vários erros, né? Então, acho que é essencial para os jovens e adolescentes hoje terem isso e em relação a essa era virtual, né, que a gente vive, que eu acho que é algo que é muito falado hoje, que os adolescentes são muito rebeldes. Os adolescentes é uma fase que as pessoas chamam até de aborrecência, né? Porque é algo que parece que é impossível lidar, né, com um adolescente e tal, né? Mas eu acho que essa época de redes sociais, isso acaba que tem, óbvio, seus lados bons, né? Da rede social, da internet, porque, por exemplo, um podcast desse está sendo transmitido pela internet, então você precisa fazer as escolhas. Se você vai usar a internet para algo bom ou para algo ruim. Mas, com certeza, acho que através da internet você tem tudo assim na sua mão. Então, é mais propenso, assim, você entrar em coisas que você não gostaria, né? Aí quando a gente tá vendo vídeos que, às vezes, a gente nem quer que apareça um vídeo ali impróprio, mas acaba aparecendo. Então, acho que é algo que você precisa tomar muito cuidado, né? E principalmente adolescentes que pensam, não tem nada a ver. Essa fase aqui de adolescente
eu posso viver agora o que eu quiser e mais na frente eu me conserto. Quando eu ficar adulta, eu tomo um jeito pra minha vida. E não é assim que funciona, né? Quanto mais cedo você encontrar os caminhos do Senhor, mais fácil vai ser pra você não tomar decisões erradas. Porque se agora você comete um erro, isso pode comprometer todo o futuro, né? Você vai comprometer a sua vida. Então, as decisões que você toma, eu encaro muito, acho que a adolescência na minha vida, né, como um preparo de Deus. Então, é na adolescência que eu vou me preparar para as promessas que Deus tem na minha vida. Então, é na adolescência que eu vou usar todo o tempo que eu posso para estudar a palavra. É na adolescência que eu vou usar todo o tempo que eu posso para influenciar as pessoas. Porque o mundo tá perdido. E cada vez que a gente vai indo nos lugares e conhecendo as pessoas, a gente percebe isso, que o mundo tá muito perdido. Eu acho que cresceu o número de cristãos, que eu acho que isso é algo muito positivo pra igreja, mas mesmo assim, eu acho que pessoas muito rasas. Então você aumentou o número, mas não há profundidade. Isso é um problema, porque se você não tem adolescentes, cristãos em geral, profundos, com profundidade com o Espírito Santo, tendo realmente uma vida de santidade pautada naquilo que a Bíblia diz, vai ser muito difícil, entendeu? Então, você vai ter cristãos mornos. Sim. Pessoas que... E a Bíblia diz que o morno, Deus vomita. Então, você vai ter pessoas mornas que não dão um bom testemunho lá fora, e as pessoas que não sabem o que é cristão, né, vão olhar, você se diz cristão, mas você faz tudo errado, você xinga palavrão, você fala palavras horríveis, você trata assim a sua família e faz coisas abomináveis, coisas ruins, então é melhor eu não ser cristão, é melhor eu continuar a minha vida assim. Vira até uma desculpa pra não seguir esse caminho. É uma desculpa, né, porque no final a pessoa já não quer. E aí usa o erro do outro como uma forma de, tá vendo? Se ele se diz cristão, faz isso, então eu também não preciso com certeza, ir, não quero ir. É algo que eu vejo muito isso. E acho que lidando assim com os meus amigos adolescentes, os adolescentes têm uma questão, acho que muito de aceitação, sabe? Nessa época. Porque como é uma época que você está se descobrindo, você precisa conquistar suas amizades. Você precisa conquistar as pessoas, assim, que estão ao seu redor. Então, é uma fase muito de aceitação. E acaba que, às vezes, se você não tem a sua identidade definida, por isso que eu sempre falo que eu acho que tem uma coisa que é muito importante para o adolescente hoje, é ele ter a identidade dele. Porque ele vai sair pelo mundo. Então, ele vai conhecer o mundo. E é bom que você conheça o mundo sabendo quem você é. Sabendo que certas coisas não é para você fazer. Então, acho que o adolescente que tem uma identidade em Deus, ele não vai precisar de ser aceito. Porque quando o Espírito Santo ele vai falando com você, o Espírito Santo fala muito isso comigo, né? Aconteceu um episódio em específico, e aí eu fiquei muito chateada, e aí o Espírito Santo às vezes ele fala comigo nesses momentos que eu fico mais sensível, assim, sabe? Mais triste, mais lamentando pelo acontecimento de algo, e ele falou bem claro isso pra mim: Olivia, não tem como você me agradar e agradar o mundo. Ou você agrada a mim, ou você vai agradar o mundo. Isso não combina. Ou você é aceito por mim, ou você é aceito pelo mundo. Então, se você quer ser aceito pelas pessoas, e pra você ser aceito pelas pessoas, você vai ter que fazer certas coisas que eu abomino, então é melhor a gente parar por aqui, porque eu não vou aceitar isso, né? Então, acho que as pessoas precisam realmente ter isso em mente. E, às vezes, a gente quer ficar se misturando com as coisas do mundo e esquece que, se eu vou escolher, ou eu me relaciono com o Espírito Santo, ou eu sou aceito por ele, ou eu tenho uma vida realmente com ele, ou ele não vai ser segundo lugar na minha vida, né? Ele não vai aceitar, né? Exato, o povo de Israel na Bíblia, eu adoro o Antigo Testamento. Assim, eu sou apaixonada, acho que pela história, porque eu gosto de história. Minha matéria favorita na escola é história. Então, assim, eu sou apaixonada por história. E eu acho que o Antigo Testamento me remete a isso, né? Porque tem vários contextos, o contexto histórico dos reis. E até hoje, com a arqueologia bíblica, né, a gente consegue ver que várias coisas que estão escritas na Bíblia realmente aconteceram. E a arqueologia, a ciência estão cada vez mais provando a veracidade da Bíblia, né? Perfeito. Então, eu acredito que quando a gente fala sobre isso, né, fala sobre os reis, fala sobre o povo de Israel, a gente vê isso, como eles colocaram Deus em segundo lugar, colocaram os ídolos deles, a imoralidade que eles tinham em primeiro lugar, na frente de Deus, e Deus
Não quis ter mais nada com esse povo. Ou vocês se arrependem, ou vocês abandonam, ou vocês me colocam em primeiro lugar, ou eu não vou fazer parte. Porque Deus, o Espírito Santo, ele é muito educado. Ele não vai se intrometer na sua vida. Ele vai pedir permissão e você vai dar permissão pra ele entrar. O diabo não. Se você falou, não quero o Espírito Santo, o diabo vai entrar na sua vida, ele veio pra matar, roubar, destruir, ele vai sair destruindo tudo, ele não quer nem saber o que você acha, o que você... Se você dá legalidade pra ele, ele vai entrar, né? Eu acho que é muito, muito sobre isso. Eu acho que os adolescentes estão querendo agradar o mundo e agradar a Deus. E isso geralmente não funciona você ser aceito pelo mundo e ser aceito por Deus, né? Então, eu encaro isso um pouco assim. A Bíblia fala a respeito disso, né? Que não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. E você falou um pouco a respeito disso, né? E eu queria entrar nesse assunto porque eu acredito que é um assunto que molda muito o jovem. Sim. Tem até, hoje em dia, alguns estudos que falam que nós somos moldados pelas 5 pessoas com quem a gente convive mais, né? Elas Minha mãe são as sempre pessoas... fala isso pra mim. Sabe as palavras. E eu acredito que a amizade nessa fase, ela é muito crucial, tanto para nos levantar quanto para derrubar de vez, né? E o peso de uma amizade, dessa aceitação que você falou, né? Tem um fenômeno que é o comportamento de grupo, né? Sim. Que coisas que você não faria sozinhos, dependendo do grupo em que você está, você faz. A gente vê no estádio de futebol, né? Claro, você vê esse fenômeno muito claro. Aquela pessoa tá ali vivendo a vidinha dela quietinha. Você tá ali motivado por pessoas, elas te levam a fazer coisas que você não faria, a falar o que você não falaria, a tratar os outros da forma como você não trataria. Então, como você lida com essa questão, ou qual dor você vê mais nos seus amigos com relação à amizade? Sim, eu acho que isso é um tema muito importante, porque a gente é muito influenciado pelas nossas amizades. Então, se você anda com pessoas que te estimulam a fazer o que é errado, você vai fazer inconscientemente, você vai acabar... Ou, às vezes, você nem faz, mas você normaliza. Você começa a achar, não, normal. E eu acho que isso é um problema hoje, sabe? Eu acho que é muito importante você ter amizade dentro da igreja, porque amigos dentro da igreja, eles vão estar ali pra falar quando você... Isso aqui você não agiu segundo os padrões de Deus. Então, acho que ter amigos dentro da igreja é algo essencial, assim, pra todo cristão. Você precisa ter amizades que te levem a mais próximo de Deus. E sobre amizades amizades do mundo, por exemplo. Eu acho que tem coisas que não são o mesmo assunto. Eu acho que eu encontro uma dificuldade em ser amigo de pessoas que não são cristãs. Não é que eu não sei lidar com as pessoas, que eu não consigo socializar. Não é isso. É porque às vezes não é o mesmo assunto. Às vezes não são os meus princípios. Então, às vezes a maneira que ela enxerga algo não é a maneira que... mas aí a gente não pode ter oposição de ideias? Podemos ter oposição de ideias, sim. Mas como é que eu vou andar com uma pessoa, chamar uma pessoa pra minha intimidade, que ela não tem os mesmos princípios que eu? Que se eu for falar assim, olha, eu tô precisando tomar uma decisão. O que você acha sobre isso? Aí ela, o Espírito Santo acabou de falar comigo aqui que é essa decisão que você tem que tomar. E o Espírito Santo também falou com você? Não tem como, entendeu? Então... Assim, eu acho que a gente é influenciado muito pelas nossas amizades e a gente precisa tomar cuidado com isso, cuidado com o que nos influencia, porque o inimigo tem usado amizades e eu vejo isso acontecendo o tempo todo. O inimigo usando amizades pra tirar pessoas dentro da igreja, né? Então, aquele amigo às vezes que você considera muito, mas eu não quero ofender a pessoa, não quero deixar a pessoa numa situação desconfortável. Você precisa escolher, de novo sobre a escolha, né? Você precisa escolher. Ou você tem aquele seu amigo que você já sabe que ele não condiz com os padrões divinos, ou você agrada a ele, ou você não queira deixar ele desconfortável, ou você seja fiel ao Espírito Santo, ou você seja fiel ao seu verdadeiro amigo, que é o Espírito Santo, né? Então, eu acho que é um assunto muito delicado e um assunto que adolescentes precisam tomar cuidado. Eu acho que a gente precisa ser radical. E se a pessoa não está condizendo com os meus princípios, eu vou ter uma amizade se eu for obrigada a conviver com ela. Se ela for uma pessoa incontornável na minha vida, né? Um amigo da escola, por exemplo. É uma pessoa ali que eu vou ter que estar lidando todo dia. Então eu vou manter um relacionamento superficial com ele. E vou mostrar pra ele, me posicionando e mostrando pra ele
que eu ajo de uma maneira completamente diferente, que eu não aceito essas piadas, que eu não aceito esse palavrão, que eu não aceito essa maneira, né? E não vou chamar pra minha intimidade, porque eu acho que quando você chama amigos que não tem princípios, não tem sua vida baseada nos princípios bíblicos pra sua intimidade, pra ser seus conselheiros, pra realmente participar da sua vida, pra mim isso é suicídio, assim. Você tá fazendo uma péssima escolha, porque ele vai te influenciar. Você querendo ou não, é uma piada aqui, um papo dali, aí você já vai normalizando. Aí daqui a pouco você vai experimentando um pouquinho, fazendo um pouquinho, e o problema é o pouco, né? Que você vai fazendo pouquinho, e daqui a pouco você já tá no pecado, né? E isso que você falou de normalização, Olivia, eu acho que é uma chave do mal que tem acontecido nos nossos dias, né? Entrando num assunto mais abrangente aí da nossa cultura, por exemplo, né? Antigamente, nós não víamos coisas tão chocantes como nós vemos hoje, né? Então você vai assistir uma série, você vai assistir um filme, e tem cenas tão chocantes, tem cenas até mesmo bizarras, coisas bizarras que você vê na moda, que você vê na música, que você vê no cinema, no entretenimento, na cultura, e que chamam de arte, e que você olha, e eu tava ouvindo uma pessoa falar a respeito disso, ou até mesmo de uma questão de séries, que é intencional esse bizarro, essa coisa que é chocante, porque é pra dessensibilizar as pessoas, porque a primeira vez que você vê, você fala, uau, nossa, isso é bizarro. Só que a segunda vez que você vê, já não é tão bizarro assim, que você já tem uma referência, você já viu. E aí, quando entra aquela maldadezinha um pouco mais palatável, ela não é tão bizarra quanto aquela primeira que você viu, ela não é tão esdrúxula, ela é um pouquinho mais... Aí as pessoas já aceitam aquela maldadezinha. Então é assim que você vai introduzindo práticas, pensamentos, ideologias, que são terríveis, mas que vai aos pouquinhos. Então essa coisa de chocar, às vezes a gente vê isso, ai, que coisa bizarra, que chocante, aquele desfile de moda, naquela música, você viu aquilo? Mas é intencional, não é nada sem um contexto, é intencional, para que as pessoas se choquem de princípio, mas com o tempo normalizem aquilo. E a gente viu muita coisa estranha se normalizar, né? E eu acredito que principalmente os jovens que estão sendo expostos a isso muito mais cedo. É diferente pra gente que tem já uma vivência ser exposto a certo tipo de coisa, porque você já tem uma bagagem, você já tem uma mentalidade, mas quanto mais cedo são expostos a certas ideologias, a certas coisas, é mais fácil de normalizar essa cultura, né? E é uma coisa que a gente fala bastante aqui no podcast, foi um dos motivos que a gente criou o podcast, e eu queria a tua opinião sobre esse assunto, que é sobre o cuidado com que a gente consome, porque existe muito esse cuidado à mesa, né, com que você come, com a sua alimentação, todo mundo tá careca de saber que tem que comer saudável, tem que comer limpinho, né, tem que comer essa salada, todo mundo tá careca de saber, mas muitas das vezes não se preocupa em ser saudável com o que consome dessa forma, porque tudo é um consumo, no que você assiste, na música que você tá escutando, né, na série, no filme que você tá vendo, às vezes se expondo a cenas de violência, enfim, de imoralidade de todo tipo, e isso traz um mal pra sua alma, né? Eu mesma, nossa, já vi filmes que depois eu não consegui dormir. Eu falei, pra que eu fui assistir? Por que eu fui inventar? Porque eu fiquei depois com aquilo ali, aquela cena de violência na minha cabeça. Eu ficava assim, ai, não consigo dormir, pra que eu inventei? Mas é porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente consome na nossa mente. Como que você lida com isso, assim, né? Ainda mais hoje em dia que tem o hype, né? Tem aquilo que todo mundo tá vendo, a música que todo mundo tá ouvindo, o trap. Ai, gente. Como é que funciona? Eu acho que assim como as amizades, aquilo que você vê, aquilo que você ouve também te influencia, principalmente música. Ai, gente, música. Olha, eu acho que nunca foi tão ruim. Nunca foi. Meu Deus, nunca foi tão ruim. Mas é isso. No meu tempo ainda tinha Sandy Júnior, né? Pô, Sandy Júnior, né? É verdade. Ainda tinha umas opções bem mais light, é mesmo. A gente achava que tava, né,
extravasando, né? Tô cantando... Nossa, Chiquititas! Cantando, exato. Meu Deus. Ainda achava que era o auge. Essa é a nossa assim. rebeldia, né? Era crente ouvindo Sandy Júnior, ainda era o descolado. Mas é isso. Eu acho que hoje em dia, as músicas... Música é padrão vibratório, né? Então, acaba que em algum momento você vai reproduzir. Ah, mas eu não concordo com o que a música diz. Mas em algum momento você vai reproduzir aquilo que aquela música tá dizendo. Claro. Então, assim como a música, assim como as amizades, assim... Você também precisa tomar cuidado com as suas amizades e também tomar cuidado com aquilo que você ouve, aquilo que você vê, porque isso são estímulos inconscientes que em algum momento as suas emoções elas vão registrar isso. Em algum momento da sua vida, elas vão buscar... Eu bati. Ah, não tem problema não, pode continuar. Em algum momento da sua vida, ela vai buscar aquilo e aquilo pode se tornar pra você um padrão a ser seguido. Aquilo pode se tornar pra você... a forma que você tem que agir de acordo com aquela situação. Então, com certeza, acho que os filmes hoje, as séries, tudo que você vai ver hoje, tem cenas, né, de violência. Tem, acho que os filmes de terror também é algo que tem aumentado, né, cada vez mais. Que também servem pra isso, porque pra mim, assim, filme de terror é algo que eu não consigo ver, não. Não. Porque eu acho que tem algo muito pior por trás do filme de terror. Verdade, não é verdade. Simplesmente uma mulher com medo de alguém que bateu na porta dela. Entendeu? Não é um espíritozinho, um fantasmazinho que tá perambulando pela casa de madrugada e que a moça não consegue dormir no filme. Não é só isso. Tem algo ali por trás, sim. E quando você vê aquilo, você tá abrindo uma janela na sua vida pra aquilo. Então, jogos, né? Também tem muito isso agora, né? Que tem sido muito falado sobre jogos, que você tem que tomar cuidado com os jogos que você joga no computador, no telefone, em qualquer lugar, né? Que isso são janelas, né? Que você tá abrindo, portas que você tá abrindo pra aquilo acontecer, aquilo fluir na sua vida, né? Então, eu acho que eu me blindo muito contra isso e eu procuro assistir, assim, nos meus tempos livres, né? Porque eu gosto de assistir palavras, né? Então, eu tô me arrumando, por exemplo, coloco uma palavra lá, e aí eu vou ouvir a palavra, vou me arrumando. Mas quando eu quero ver outras coisas, eu gosto de jogar vôlei. Que legal. Então, eu assisto jogo de vôlei, porque pra mim não tem nada de besteira, não tem nada errado. São as meninas jogando lá. Aí, quando eu quero distrair minha mente com outra coisa, ou coloco a palavra, ou coloco um jogo ali que não tenha nenhum problema. Mas quando eu começo a assistir série, quando eu começo a assistir filme, começou a palhaçada. Não vai dar mais pra mim. Não vai dar mais pra mim. A gente tira, porque eu acho que a gente não pode normalizar isso. Então, como os cristãos estão aumentando, o diabo também tá vindo com força. E agora, como vocês falaram, não tá mais escondido. Não. Tá tudo, ó. Então, os cristãos estão aumentando. Agora tá, assim... livre pra falar sobre o cristianismo, então agora também tem que estar livre pra falar sobre as trevas, então agora também tem que estar livre pra fazer o que eles fazem, né? Então, é muito perigoso isso, porque a gente não pode normalizar. A gente precisa ser radical contra o pecado, né? Porque Jesus foi radical pela gente na cruz. Com ele não teve meia conversa, é morrer. Então, a gente não pode agora falar assim, não, só um pouquinho. Não, mas não, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui, o negócio não tem nada a ver. É um perigo e que a gente vê muito. Ah, mas não tem nada a ver isso aqui, é só hoje. Só hoje que eu vou fazer isso. Mas isso vai te influenciando. Isso vai... Não, só hoje. Ah, mas é só hoje de novo. E isso vai se tornando um hábito na sua vida. Então, a gente não pode normalizar o pecado. A gente não pode normalizar essas músicas que estão vindo, assim... Com coisas, assim... muito assustadoras, né? Então, esses traps que os adolescentes adoram ouvir, ouçam músicas cristãs, né? Eu acho que a gente precisa realmente viver aquilo que a gente fala. Então, se você se diz cristão, se você vai na igreja, você precisa começar a se posicionar como cristão, entendeu? E decidir realmente o que você quer. Porque, como a gente falou, no morno Deus vomita. Então, ou você é crente, ou você vai na igreja. Se você se diz cristão, então agora você também tem que viver como cristão, entendeu? Então, acho que a gente precisa começar a levar isso a sério, porque às vezes fica muito banalizado, né? Fica
um evangelho da hipergraça, que você pode pecar à vontade, que Jesus perdoa e que segue a vida. Jesus perdoa do seu pecado, mas precisa ter um arrependimento sincero para isso acontecer. Você precisa decidir, realmente, agora eu não vou mais fazer. E isso é muito importante. Acho que a gente não normalizar, que você falou isso, que os adolescentes normalizam muitas coisas que não deveriam, porque não vê consequência imediata. O problema nosso é que às vezes o ser humano é muito imediatista. Se você não vê a consequência imediata daquilo que você tá fazendo, às vezes você... E quando a gente vai pra Bíblia, a gente vê, né, que Adão e Eva, o que Deus falou pra eles? Se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. E o que eles fizeram? Eles comeram e parece que nada aconteceu, mas aconteceu sim, aconteceu uma morte espiritual. E que o que era mais importante pra Deus? A morte espiritual ou a morte no corpo físico? A morte espiritual, né? Então, acho muito importante também a gente falar sobre isso, sobre essa questão de não normalizar o que é errado. Não é porque tá todo mundo fazendo o que é certo, o errado não deixou de ser errado. Então, a gente precisa começar a ir nesse pensamento de não normalizar o pecado e realmente ser radical contra isso, né? Porque o mundo tá sendo radical, tá defendendo com unhas e dentes as ideologias dele. Então, a gente também precisa começar a se posicionar e começar a acordar que Satanás não tá de brincadeira conosco, ele tá invadindo os quartos dos adolescentes, trazendo maldições para as famílias, ele tá invadindo as igrejas, ele tá entrando na mente das pessoas, e a gente precisa começar a se posicionar e falar assim, não, aqui você não vai entrar, porque aqui nós somos posicionados, né? Satanás tem medo de pessoas posicionadas, né? Pessoas que renunciam tudo. Então, acho que a gente precisa começar a viver isso até na adolescência, porque é possível. É isso aí, eu acho que esse é o maior exemplo, né, de que é possível. É desafiador, é muito legal ver você falar tudo isso e tal, né? A gente obviamente pensa, nós também já fomos adolescentes um dia e a gente teve os nossos desafios, né? E graças a Deus deu tudo certo, a gente tá aqui a prova viva de que é possível e que, como a Débora havia comentado um pouquinho antes do início do episódio, né? Você não precisa chegar lá no fundo do poço onde não tem mais saída e para você poder de fato virar a sua chave. Você pode fazer isso agora, você pode fazer isso a partir de uma decisão que você toma e escolhe viver através dessa palavra que tá aqui, que é a palavra de Deus através da Bíblia, né? Eu queria pegar 2 pontos que você falou que me chamou a atenção. O primeiro, eu peguei aqui Mateus 17, quando você falou, né, de lidar, escolher os amigos e as amizades, né? E aí diz aqui em Mateus 17, né? 6 dias depois, Jesus chamou a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em privado para um alto monte. E ali Jesus mudou a sua aparência diante deles, o seu rosto brilhava como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias também apareceram diante deles e ambos começaram a conversar com Jesus. Pedro então disse a Jesus, é bom que nós estejamos aqui, Senhor. Se quiser, eu posso construir aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma outra para Elias, né? Pedro mal tinha acabado de falar, quando uma nuvem brilhante apareceu e os envolveu, e da nuvem também viu uma voz que dizia, esse é o meu filho, eu amo muito, ele me dá muita alegria, ouçam-no. E aí, né, pegando esse trecho aqui de Mateus 17, né, é uma coisa fantástica. Eles viram ali uma manifestação do poder de Deus incrível, uma coisa que não tinha acontecido ainda, né, a transfiguração do Senhor Jesus. Eles viram ali Moisés e Elias. Sim. Mas para esse momento, Deus não chamou os 12 apóstolos. Sim. Ele só chamou 3. Sim. Isso prova de que nem sempre, dependendo do lugar para onde a gente vai, dependendo do que a gente vai viver, a gente precisa ter todas as pessoas que nós conhecemos à nossa volta. Nós precisamos escolher as pessoas que nós queremos ter à nossa volta. Com certeza. E isso daqui mostra, né, Débora? A gente fez um episódio aqui já sobre isso, né? Sobre o livro do Thiago Brunet, né, que é o especialista em pessoas, que fala, né, sobre os amigos, né, íntimos, necessários e qual a terceira classe e categoria? Estratégicos, né? Isso aqui fala um pouco sobre isso, né? Ou seja, tem situação que você tem que saber escolher bem quem você quer. Isso aqui era um momento único e Deus escolheu eles 3 para estarem junto com eles para viver isso. Então isso mostra que de fato é importante você selecionar bem as pessoas para viver. Sim. Isso, nesse caso aqui, que era uma coisa muito íntima, ele realmente escolheu esses 3 que eram os mais próximos, né, os mais chegados, né, no caso de Jesus. Acho que esse era um ponto. Outro ponto que eu queria falar, que a minha esposa acabou mudando aqui, da onde eu deixei. Eu tinha pego aqui, por acaso, em Efésios também, que fala assim a partir do versículo 17.
Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E isso aqui diz sobre a intimidade, sobre a santidade, que você estava falando agora há pouco, né? Ou seja, é possível, a gente pode orar para que isso aconteça na nossa vida, para que a gente tenha esse relacionamento, para que a gente conheça essa largura, comprimento, altura e profundidade. Ou seja, é um relacionamento, ele é muito íntimo, ele é muito forte. Mas para isso, aqui é um exemplo de uma oração de Paulo, a gente tem que pedir, a gente tem que querer, tem que partir de nós esse desejo, né? Depende da gente, de uma decisão que a gente toma. Sim. Então, eu queria pegar esses 2 pontos, né, para dizer que é possível mesmo para um adolescente, para um jovem, ou para uma pessoa, um ouvinte nosso que está aqui agora, você que é um adulto como eu, que tem talvez um ambiente de trabalho difícil, você tem um colega de trabalho difícil, que você está num ambiente onde você precisa tomar uma decisão, é possível, peça a Deus essa direção, e com esses exemplos você pode ter certeza, você pode pegar aí na sua casa, você pode checar também, você pode talvez ter uma inspiração de Deus e Jesus pode te revelar uma alternativa e uma decisão que você possa tomar para que você possa viver em comunhão, em proximidade, em intimidade com Deus, né? Acho que é muito importante esse tema da santidade. Mesmo no mundo que a gente vive, é possível. Mesmo naquele mundo difícil, sim. Deus viu lá em Noé, né, um coração mesmo. E falou assim, né, caramba, tem uma pessoa aqui no meio daquela bagunça, né? Então tá bom, vou salvar aqui. Eu amo o exemplo de Noé, né? Porque Noé só tinha ele. Sim. A gente não tem nem desculpa, porque tem muitos outros, né? Sim. E Noé não, Noé era só ele e Deus, né? Noé andava com Deus. Então, assim, não tinha referências, não tinha... Imagina, gente, não tinha igreja, não tinha nada, e ainda assim ele se manteve andando com Deus. Então, que dirá nós que temos ajuda, que temos, sim, podemos ser amigos na fé. Hoje, como você falou, né, você pode ouvir uma pregação, ainda que o teu ambiente, às vezes aquele jovem não teve o privilégio que nós tivemos de terem pais que são cristãos, de ter uma família que também congrega, que tem a mesma fé. Mas hoje você pode escolher, através do mesmo celular que a gente falou, né, que pode te levar para um lugar de comparação, te levar para um lugar de aceitação, mas você também pode ir para um lugar de buscar santidade, de buscar palavras para sua vida, incentivo, encorajamento. Então, realmente, tudo depende das escolhas que aquela pessoa vai fazer, né? Exato. É importante você ter essa... Ou seja, precisa parte de nós, né? Noé escolheu naquele momento, ele poderia não ter feito o que ele fez, sim, mas ele escolheu ter uma vida com Deus, e até por isso Deus cuidou dele, dos seus, e guardou, e aconteceu o que aconteceu. Todo mundo já sabe, conhece a história da arca de Noé. E aí, falando sobre isso, né? E você que hoje está aqui, século XXI, a fase mais moderna do mundo, né? Com tanta facilidade, com tanto acesso, né? Como lidar e como viver, né, nesse mundo que a gente está aqui hoje, e como ser um escolhido, um separado, né? Você já falou um pouquinho aí, você falou, ó, eu consigo aqui, faço meu vôlei, de vez em quando eu vejo uma pregação. Eu acho isso muito legal, que são coisas práticas, né, para quem está ouvindo, né? Para aquele jovem que está ouvindo a gente hoje. Como que ele pode lidar com esse dia a dia dele, escolher coisas boas? O que você acha que é possível fazer? Por exemplo, eu ia num cinema, eu ia num restaurante, numa lanchonete legal, eu ia à praia. Nós somos pessoas normais como qualquer outro, ser cristão, né? É ser feliz, gente. Não quer dizer que você vai viver numa bolha, você vai viver separado, sim, enclausurado, né? Você é uma pessoa normal, mas que você faz escolhas. Quando você vê que o ambiente não é pra você se retira. Mas você vive dentro desse mundo que nós vivemos, e são coisas que Deus fez pra gente, né? A praia tá ali pra gente poder olhar aquele mar legal. Deus fez pra gente poder também viver aquilo de alguma forma, né? Então acho que é legal falar sobre isso, sobre essas coisas práticas. Sim. A gente também vai nos lugares que as pessoas vão, nós viajamos, conhecemos lugares novos, vamos a museus, vamos a zoológico, vamos a um parque de diversões, enfim, né? Nós somos pessoas normais, né? Sim, com certeza. Acho que desmistificar isso, né? Porque às vezes ser um adolescente cristão é ser uma pessoa quadrada, uma pessoa que não vai a lugar nenhum, uma pessoa que não pode fazer absolutamente nada, que é proibido fazer tudo. E não é assim, né? Lá na escola, a gente
ver, né, como que eu e tantas outras pessoas que são cristãs dentro da minha escola, a gente vive uma vida absolutamente, assim, normal. Mas a gente escolhe por Deus. Então, assim, o que me levou a escolher, começar a escolher por Deus e começar a realmente viver uma vida de santidade? O que pra mim foi um abrir de olhos, que eu tive esse abrir de olhos, quando eu fui ver, né, numa igreja que tava tendo um culto de jovens e tal, e fui lá assistir e tal, não ia dar palavra, nem não ia fazer nada, fui assistir realmente. E aí, quando eu tava no culto, me abriu os olhos. E o Espírito Santo falou comigo, porque eu acho que uma das coisas mais lindas que tem é quando você ouve Deus falando com você. Porque não é ninguém que te falou, não é o que você... É Ele que falou, entendeu? Então acho que tem um significado especial e eu acho que isso torna muito mais vivo o evangelho. E aí, quando eu estava nesse culto, me abriu os olhos e aí me veio isso na mente. Os adolescentes hoje precisam ter relacionamento com o Espírito Santo. Eles precisam ter intimidade com Deus. E isso é algo que, pra mim, vem sendo um divisor de águas. Então, quando que eu bati o martelo e disse, agora eu quero começar a fazer diferente, foi quando eu descobri isso. Descobri que eu podia ter um relacionamento com o Espírito Santo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a desenvolver isso. Porque eu percebi que a única saída pra minha vida... Se eu quisesse ter uma vida de santidade, se eu quisesse ter uma vida pura e limpa diante dos olhos do Senhor, vivendo o meu propósito, porque é uma coisa que a minha mãe sempre deixou assim, quase que no nosso DNA, assim, foi que somente no centro da vontade de Deus você vai ser feliz. E eu quero ser feliz. Então, o único lugar que eu vou poder ser feliz é no centro da vontade de Deus, então eu quero estar ali. E o único meio de eu estar no centro da vontade de Deus é se eu ouvir a Ele e Ele vai me guiar até o centro da vontade dele. Porque eu não vou, assim, com as minhas próprias pernas. Ele que tem que me guiar até lá. Então, eu comecei a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. Então, pra mim, vamos lá. É da questão prática, eu gosto também de ser prático. Porque pra adolescente tem que ser prático, né? Porque a gente gosta de praticidade. Todo dia da escola eu chego e eu oro o Espírito Santo e eu converso com ele sobre o meu dia. Então, eu acho que a gente precisa normalizar isso. O Espírito Santo, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. Você não vai ficar brincando com o Espírito Santo, né? Mas ele também é seu amigo. Ele também é alguém que pode estar ali, sabe? Pra te ajudar. Ele é o consolador, ele é o ajudador. A palavra diz que ele veio pra nos ajudar, pra nos consolar. E a gente precisa aproveitar o Espírito Santo pra isso. Então, às vezes, a gente vive a nossa vida, a gente encara os nossos problemas e a gente não lembra do Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo tá lá, a gente tem uma dificuldade. O Espírito Santo deve estar pensando assim, se ele me pedir pra ajudar, nossa, eu quero muito ajudar ele nisso. Ou você tá triste, nossa, eu quero muito consolar ele. Só se ele me pedir pra consolar, nossa. E o Espírito Santo tá assim, só que a gente simplesmente esquece. A gente acha que a gente pode resolver sozinho, a gente acha que a gente pode buscar consolo em outras coisas. E eu já experimentei isso. O consolo do Espírito Santo é o melhor consolo que pode haver no mundo. Isso não é que eu ouvi de alguém, isso é o que eu vivi. Então... o consolo do Espírito Santo é o melhor consolo. Você não vai encontrar outro consolo. Então, se você quiser ser consolado hoje, você busca consolo no Espírito Santo. Você pede, Espírito Santo, eu estou triste agora. Me consola por isso que aconteceu. Espírito Santo, me consola. Então, eu comecei a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. E outra coisa também que pra mim foi um insight muito, muito legal falando sobre isso, sobre ter realmente essa vida de relacionamento com o Espírito Santo. Que eu estava me sentindo muito distante do Espírito Santo. Mas assim, eu não estava fazendo nada de errado. Eu estava orando todos os dias, eu estava conversando com ele, eu estava indo na igreja, eu não estava fazendo absolutamente nada diferente, assim. Mas mesmo assim eu estava distante, estava me sentindo distante. Eu falei assim, Espírito Santo, eu tô me sentindo muito distante de você, o que tá acontecendo? Não tô gostando disso. Aí ele falou assim, Olivia, eu também não tô gostando disso, mas é que você não conversa comigo durante o seu dia. Eu tô aqui, a gente passa o dia juntos e você parece que... sabe quando você vai encontrar alguém, a pessoa não tá com você durante o seu dia. Você marcou encontro com ela às 4 horas da tarde, mas ela não está com você durante o seu dia. Você só vai falar com ela quando vocês se encontrarem. A Espírito Santo falou, é assim que você tá me tratando. Então você não tá conversando comigo durante o seu dia. Você não tá contando pra mim, sei lá, como você se sentiu quando a sua professora passou o trabalho. Você não tá falando, e eu quero isso. Então, quando você
traz o Espírito Santo realmente pro seu dia e conversa com ele. Tá andando pela escola, tá... Porque na minha escola a gente troca de sala. Então a gente não fica na mesma sala, a gente troca. Então a gente acaba que anda muito, né? Então tá lá andando. Pô, Espírito Santo, essa aula aqui, ó, eu acho que eu entrei naquela conversa que eu não deveria ter entrado. Em perdão. Ai, Espírito Santo, me ajuda a fazer diferente, porque eu sei que vai ter outras oportunidades de eu entrar nessa conversa de novo. Mas o Senhor tem que estar comigo pra eu não cair de novo nesse mesmo erro. Espírito Santo, aquela matéria lá, não entendi de jeito nenhum. Essa daí a Débora falaria direto. Eu tive uma experiência, nossa, essa experiência foi assim. Eu tava tendo prova de matemática, eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Pra mim, matemática, assim, sempre foi um sufoco. Te entendo. Sempre passei, assim, na média da média. Era sempre marcar a letra D de Deus, né? E vai. Aquela que você... Ser de Cristo, D de Deus. Exatamente. E aí, e eu tinha prova no dia seguinte, e eu precisava da prova porque eu não tinha nota pra passar. Falei assim, mas agora eu chego em casa e estudo, e a prova é no dia seguinte, tô tranquila. Cheguei, o professor passou exercício, eu fui lá fazer a revisão, né? Quem disse que a conta que eu tava fazendo batia com gabarito? Não batia de jeito nenhum. E eu, não é possível, eu olhava o número, vi se eu copiava errado, e vi de novo, falei assim, não tá batendo. Não tá batendo. Aí eu comecei a me desesperar. Falei assim, pra mim amanhã. Eu não tô entendendo isso aqui nada. Eu vou tirar um 0 amanhã. E comecei a chorar, porque matemática pra mim sempre foi um sufoco. Comecei a chorar, falei assim, desespero. A conta não bate. Aí eu falei assim, Espírito Santo, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei nada dessa matéria. Aí eu acalmei, sentei lá de novo, olhei o papel. Quando eu olhei, gente, eu não acredito até hoje que eu vivi isso. Quando eu olhei o papel, eu olhei a conta de novo, com a conta, porque eu tinha copiado pra fazer no papel, o enunciado. Olhei de novo o enunciado. Quando eu olhei pro enunciado, tinha um número diferente no enunciado. E era isso que tava errado. Não tava errado a minha resolução, tava errado o número. Consertei o número, o resultado deu certo. Aí eu falei assim, graças a Deus. Porque o Espírito Santo, ele quer ajudar. Então, assim, ali o Espírito Santo abriu os meus olhos, porque eu não iria ver. Eu me desesperei demais. Então, assim, o Espírito Santo, ele quer estar com você nos seus piores e nos seus melhores momentos, entendeu? Ele quer estar com você, e eu acho que quando ele tá com você e ele vai ressignificando as coisas que você vai vivendo, ele vai te explicando. Ele vai te mostrando, olha, você viu isso aqui por causa disso aqui. Então, ele vai te habituando no momento que ele quer que você esteja, entendeu? Então, viver experiências com o Espírito Santo é algo, assim, que é surreal, assim, pra mim, sabe? Até hoje, eu tenho umas experiências muito legais, que teve um dia que eu ia ter interclasse de vôlei. Só que no dia anterior eu ia jogar, o meu time ia jogar na terça-feira. E eu tinha interclasse e o outro time ia jogar na segunda. Na segunda choveu. O time não conseguiu jogar, o outro time. Falei assim, o que eu vou arrumar agora? Se chover amanhã, vou ficar sem jogar? E aí eu falei assim, não posso ficar sem jogar. Eu amo vôlei, né? A interclasse de vôlei. Não posso ficar sem jogar esse dia. Aí eu, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Falei, Espírito Santo, por favor, não deixa chover. Eu falei assim, Deus, o Senhor é o dono do tempo. Porque eu me imaginei, o Espírito Santo me permitiu imaginar, se eu tivesse um amigo, mas um amigo que gostasse de mim de verdade. Não é amigo superficial, não, amigo que gostasse de mim de verdade. Eu falasse, e ele fosse dono de todo o tempo. E eu falasse assim, amanhã vai ter meu vôlei. Você manda no tempo. Você poderia, por favor, não deixar amanhã chover pra eu ter meu vôlei? Eu teria essa liberdade. E ele provavelmente me concederia o meu pedido, porque, pô, a gente é amigo, né? E aí o Espírito Santo me permitiu imaginar. E eu falei assim, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou falar com o meu amigo. E o meu amigo vai me conceder o meu pedido. E falei, Senhor, por favor, não deixe chover amanhã. Não deixe chover. Aí o que aconteceu? Amanheceu o dia claro. As nuvens assim no céu, o céu limpo, e choveu a noite inteira. E o céu limpo. Ai, Senhor, tu és maravilhoso. Que aí a gente agradece, né? Na hora de pedir, a gente pede, Senhor. Na hora de agradecer, a gente também agradece com um sorriso lindo, assim. Então, são experiências que vão te dando confiança em Deus. E eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa confiança. Então, pra mim, ter essas experiências com Deus, ter essa vida de intimidade, começar a tratar Ele como uma pessoa
de verdade, sabe? Começar a tratar ele como meu amigo, que tá ali, que eu posso conversar, que eu posso compartilhar os meus defeitos, ou as coisas que eu fiquei feliz que eu consegui fazer pela primeira vez, e chamar ele pra tudo, né? Então, quando eu tô jogando, eu chamo o Espírito Santo, falo, Espírito Santo, me ajuda agora, me ajuda a jogar, me ajuda a fazer os melhores saques, as melhores defesas que tiver. E é algo que vai fluindo, sabe? Ele vai ajudando você. E isso torna, acho que, muito mais bonita a experiência. Mas você precisa gerar isso. Então você precisa ter uma decisão e começar a gerar esse relacionamento. E quando esse relacionamento é gerado, quando tiver algo que não agrada a ele, você vai escolher não fazer. Por quê? É uma lógica que é simples e aconteceu comigo. Eu sei que o Espírito Santo não gosta dessa conversa. Ele é meu amigo. Eu não quero magoar ele. Eu não quero magoar ele. Eu não quero fazer algo que venha ofender ele. Então o que eu vou fazer? Vou sair da conversa. Por quê? Porque ele é meu amigo e eu não quero ofender ele. Então para de ser apenas uma proibição. Passa a ser uma escolha pessoal minha. Passa a ser algo que eu escolho não fazer isso. Porque eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo e porque eu não quero de forma nenhuma magoar o meu amigo, magoar aquele que me perdoou, magoar aquele que pagou o maior preço por mim na cruz. Então, assim, quando você começa a ter isso dentro de você, você começa a ter uma vida mais de santidade, como você leu. Você começa a ter uma vida mais de santidade, entendeu? Então, pra mim, foi isso que mudou a chave. Por que eu digo que é possível? Porque se você tiver um relacionamento com o Espírito Santo, é possível. E como tem sido na minha vida? É claro que tem dias que você vai errar, que você vai falhar, porque a gente está nessa terra, nós estamos sujeitos ao pecado. Mas, quando você errar, você vai se arrepender de verdade. Quando o Espírito Santo abrir os seus olhos, porque às vezes a gente não percebe que a gente erra nas coisas. E às vezes você pede, Espírito Santo, onde foi que eu errei? E aí o Espírito Santo vai te falando. E aí você se arrepende de verdade. Você fala, Espírito Santo, me perdoa. Nossa, eu não acredito que eu cometi esse erro. Então você vai fazendo isso e você vai gerando isso em você, essa intimidade de fato com ele, né? Então, pra mim, eu falo que é possível por conta disso. Porque tem ele. Se não tivesse, eu não diria que é possível. Porque sem ele, assim, não seria possível, né? E é muito nítido quando você vê realmente a voz dele falando dentro de você, sai dessa conversa. E você sai, você obedece. Entendeu? Então, já aconteceu várias vezes comigo, de eu estar em conversa do Espírito Santo, sai daí agora. E você sai. Você sai. E eu saio, assim. Então, quando você vive, assim, acho que dessa maneira com o Espírito Santo, você começa a ter um outro significado de ser um cristão. Para de ser apenas uma religião, para de ser apenas algo... Deus no céu, eu aqui na terra, aquela distância, sabe? Para de ser isso. Começa a ser algo que faz parte da sua vida. Começa a ser algo que faz parte do seu DNA, entendeu? Então, assim, se hoje me falassem, Olivia, você não pode mais orar, você não pode mais ler a Bíblia, eu acho que eu não conseguiria. Porque começa a virar um hábito, começa a virar uma rotina pra você, assim, né? Então, acho que isso é muito poderoso. Eu achei isso muito legal que você falou e eu acredito que é sobre isso, é sobre ter relacionamento, né? E é sobre isso de não precisa recorrer a Deus só naqueles momentos muito difíceis, né? Você pode recorrer em todos os momentos. Sim. Como você falou, né? Aquele orar e sem cessar, é isso, é Sim. você tá indo de uma sala para outra e você falar, poxa, meu Deus, eu não gostei, isso daqui não me fez bem, então, ai, meu Deus, me ajuda no que eu vou encarar daqui pra frente. Eu acredito que isso é relacionamento, é de fato se relacionar. Eu lembro que quando eu comecei a dirigir, né, tinha uma coisa que às vezes eu ainda faço. Eu gostava muito de imaginar que Jesus estava do meu lado, né, no do carona. Então, às vezes eu ia lá dirigindo, morrendo de medo, arranhando o carro todo. Mas eu ia lá dirigindo e conversando com ele como se ele tivesse... E ele estava, de fato, Sim. né? Mas é sobre essas coisas pequenas do dia a dia que a gente... diferença. Que fazem diferença, Sim. porque isso que gera intimidade. É você ter essa familiaridade, Sim. você trazer, de fato, Deus pro teu dia a dia, porque ele já tá ali. Mas é como você falou, o Espírito Santo, ele é educado, então a gente precisa convidá-lo pra estar vivenciando. Eu gosto de, às vezes, falar isso pra Jesus. Falar, Jesus, eu quero viver esse dia com o Senhor. De fato, viver esse dia com Deus. Então, incluí-lo nas decisões, incluí-lo na rotina, nisso, nas conversas, no que você tá ali falando com ele. Eu creio que isso é viver, de fato, o cristianismo e esse relacionamento com Deus na prática. E é lindo ver isso em todas as idades, né? E, assim,
Eu peguei essas últimas falas da Olivia, foram dicas muito práticas, viu? Sim. Primeiro, pra turma que vai fazer o Enem, você viu que ela falou com o Espírito Santo e Já deixei veio a ali, dica aqui, ela hein? olhou de novo. Quem Deixa pegou, aqui. pegou. Não, Já deixei se eu fosse aqui, noiva, entendeu? já anotava também. Negócio de chuva em dia de casamento. Mas eu fiz isso, não, eu casei você ao dá ar uma- livre. Foi um ano de Conversa oração. com ele que tem jeito, hein? Exatamente. Se eu fosse você, anota. É. Anota. Olha, a gente tá chegando na fase final, no último bloco aqui do podcast, né? Eu queria que você pegasse... Acho que tem muitas mensagens que a gente gosta. Eu queria que você pegasse uma mensagem que você goste e compartilhasse com a gente alguma reflexão da Bíblia que você, de repente, nesse momento, é aquilo que você tá pensando, vivendo. Eu queria que você pegasse um versículo, falasse pra gente e a gente pudesse falar sobre ele. Mas eu recomendo, assim, começar pelo Novo Testamento. Legal. Você se sentir mais à vontade, Legal. né? De começar pelo Novo Testamento, que eu acho que tem uma linguagem mais fácil, digamos assim, né? Dos adolescentes entenderem. E as cartas de Paulo também têm uns ensinamentos maravilhosos. Porque te ensina como que é viver... como é ser um cristão nessa terra. Como que você tem... O que você tem que fazer pra ser um verdadeiro cristão? Aqui, ó. Cartas de Paulo. Mergulha de cabeça nas cartas de Paulo. Mas tem muito conteúdo. Gente, Tem, que homem. tem. Que foi isso? Que foi Sim. Paulo? É Sim, verdade. inclusive, Meu Deus. Vou aproveitar a deixa, né, para falar que nós estamos produzindo uma série, a história de Paulo Apóstolo, né, que em breve vai estar aí na tela da Record e tal, uma série de 50 episódios. E assim, foi muito difícil fazer tudo isso se tornar 50 episódios somente, né? Porque ele não sossegou, ele não parou de viajar. Não parou, foi pra não tudo que é parou. lado, não sei como ele conseguiu fazer isso, né? Foi só Deus na vida dele ali. Sim. E realmente, você pega Romanos, Gálatas, Coríntios, Efésios, enfim, toda a trama, toda a história, assim, é muito rica. E pro Evangelho, eu acho que é quase que um manual, né? Sim, do Evangelho, sim. né? Assim, é muito importante, assim. Eu acho que... E foi muito legal quando ele quebrou a coisa de... O Evangelho não é pro judeu, ele veio pro gentil. Não é só pro circunciso, ele é pra todos, né? Sim. Enfim, ali começou e, obviamente, se a gente for falar aqui, tem muita coisa pra falar sobre a história de Paulo, mas eu queria deixar essa deixa, ó, não perca. A série de Paulo estreia já. E aproveitando o gancho das séries e novelas, que é o que eu gosto, que é o que eu faço hoje, né? Eu queria te perguntar de um filme, que eu já sei que você gostou muito, eu queria que você falasse um pouquinho. Quer dizer que você viu um filme que... É um filme Nada a Perder, que inclusive voltou agora na grade do Univer. Para você que não conhece, você pode pesquisar aí agora. O Univer é o nosso aplicativo que tem nas séries e novelas bíblicas que você pode se entreter com qualidade. Exato. Fica a minha recomendação. E, inclusive, o Nada a Perder entrou agora na grade do Univer, tanto 1 quanto 2. Você gostou do filme? Ai, eu adorei. Acho que esse filme... Eu conhecia de nome quem era o Edir Macedo, mas eu não sabia a história dele. E quando eu vi o filme, eu fiquei encantada. Eu vi um, aí quando eu vi já tinha lançado o 2, né? Aí eu fui correndo assistir o 2, porque eu fiquei encantada como ele passou por várias dificuldades, todas as circunstâncias. Eu tava dizendo pra ele desistir, largar tudo e que... que isso não vai dar certo. E mesmo assim ele continuou. Mesmo assim ele não teve medo, ele foi, encarou. E no segundo filme, acho que é no segundo, né? Que conta quando ele sobe o Monte Sinai. Aham. Que aí... Isso. Que ele queima lá os processos. Que ele tava cheio de processos. Exatamente. E aí ele tava cheio de coisas, cheio de processos. Todo mundo querendo prender ele. E aí ele sobe o Monte Sinai, queima tudo lá como um ato profético, né? Aí ele vai vencendo. Ai, é tão lindo no filme que vai botando lá, vencido, não, sem provas, vencido. Ai, é lindo, eu chorei toda nessa parte. E é muito incrível, assim, você vê isso, sabe? Que é possível, porque quando você vê na vida de outra pessoa, você vê realmente que é possível. E às vezes a gente tem tantas circunstâncias tão, assim, menos desafiadoras que ele... E às vezes a gente para e aquilo dá um ânimo na gente pra gente continuar, pra gente perseverar. Então, assim, que história, que homem de Deus que foi o Edir Macedo, né, que é. Então, assim, Legal. essa história realmente me encantou de uma maneira, assim, linda. Então, eu conheci a história dele e aí eu virei uma admiradora mais ainda. Que legal. Dele, quando também no filme, quando ele vai construir, ele tem essa ideia de construir o Templo de Salomão. Quando ele é preso também, mostra quando ele é preso. Bonito, né? Nossa, e como ele era perseguido. Meu Deus, todo mundo tentando derrubar ele de alguma maneira, né? E ele continua ali firme no propósito dele. Então, assim, recomendo.
Recomendo, chama a família, mostra pra todo mundo esse filme, porque eu tenho certeza que vai mudar algo dentro de você esse filme. Ele é muito poderoso. Então, recomendo, indicação de filme, tá na minha lista dos meus filmes favoritos, nada a perder. Que frase forte, né? Já começa pelo título. Então, assistam, recomendo. Adorei. Que legal. E eu queria finalizar aqui, Olivia, com um versículo que eu lembrei, né, ao longo do episódio, que é de Eclesiastes 11, versículo 9, fala sobre juventude e ele diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. No final, né? É legal esse texto, que no final é isso, tudo que você fizer nessa fase, apesar de parecer uma fase, como a gente já falou aqui, né, muito estereotipada, viva, né, como se não tivesse amanhã, o amanhã chega. Ou então, se chega. Traz consequências. Então, se você tem escolha a fazer, né, hoje, até pela manhã a gente gravou um episódio com o pastor Fragali, e ele falou algo muito legal, ele falou assim, as decisões que a gente toma, todos os dias nós tomamos decisões, e as decisões que nós tomamos, elas trazem algumas consequências. Claro, ele até usou esse exemplo, a roupa que a gente usa traz consequência quase nenhuma. No máximo, você vai passar frio se você escolher uma roupa muito fresca, ou vai passar calor se escolher uma roupa muito quente. Mas existem decisões que são sérias, existem decisões que podem transformar a nossa vida e que podem ser definitivas. E essa é uma delas, né? A decisão, como você falou, de andar com Jesus, de seguir a orientação, viver pela liderança do Espírito Santo, essa é uma decisão que transforma a sua vida para muito melhor. Então eu fico muito feliz, Olivia, de ter visto isso na prática, numa menina tão jovem, tão cheia de sabedoria. Quisera eu, na minha época, com a tua idade, ter essa clareza, sabe? Então eu fico muito feliz mesmo de ter te recebido aqui, me abençoou. Eu tenho certeza que abençoou quem ouviu e espero que esse exemplo e que esse caminho também seja trilhado por essa nova geração que está se levantando, uma geração de cristãos apaixonados por Jesus. Com certeza, acho que tá vindo um remanescente que é apaixonado por Jesus, que renuncia o pecado, que é radical contra as coisas desse mundo, que realmente tem experiências com o Espírito Santo e que o mundo pode chamar de doido, de assim, você tá fazendo tudo errado. O mundo pode dizer que é loucura, mas que não liga pro que o mundo diz, né? Porque, como eu falei, não tem como a gente agradar a Deus e agradar o mundo. Então, ou você vai escolher, ou você fica com o que o mundo diz, ou você fica com o que Deus diz a respeito de quem você é, a respeito do que você precisa fazer, né, da sua vida. Então, eu acho que tá se levantando esse remanescente que entende que o pecado, que você desenvolver uma vida com o Espírito Santo nunca vai ser pior do que o pecado. Então, o pecado, ele não pode ser mais prazeroso do que uma vida com o Espírito Santo. Senão, não existiria a palavra de Deus. Senão, não existiria a gente dizendo que é pra gente entrar, Mateus 6 diz que é pra gente entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e falar com Deus. Se falar com Deus fosse pior do que o pecado, não estaria escrito isso na Bíblia. O evangelho seria uma mentira. Então, não tem como ser pior. Não tem como você viver essa vida de renúncia, de realmente santidade e ser pior do que o pecado, né? Então, acho que isso é algo também importante a gente dizer, porque às vezes a pessoa diz, eu não vou entrar na igreja porque eu vou ter que abrir mão de tudo, eu vou ter que parar de fazer as coisas, mas primeiro que você vai escolher por Deus e segundo que vai ser muito melhor isso para sua vida. O pecado gera morte. A Bíblia diz isso, que o pecado, a consequência do pecado é a morte, né? Então, você só vai estar trazendo destruição, morte para sua vida. Mas quando você realmente decide ter uma vida com o Espírito Santo, você vai ter vida em abundância, as promessas de Deus realizadas na sua vida. Você vai ser feliz, né? Mesmo que as circunstâncias digam para você desistir, né? Mesmo que as circunstâncias... Todo mundo diz que é pra você estar triste, deprimido.
mas mesmo assim você vai estar feliz. Você confia no seu Deus, você confia no seu Pai, né? Então, acho muito importante isso. E eu quero agradecer já também pelo convite, mais uma vez. Foi, assim, um prazer e uma honra muito grande estar compartilhando com vocês, estar conversando e sobre isso, sobre as coisas de Deus, porque é muito bom, né? A gente ter irmãos na fé pra compartilhar aquilo que a gente aprende e que esse podcast venha ajudar a vida de muitas pessoas, porque esse é o objetivo, o nosso objetivo, né? Então, quero agradecer. Ó, lembrando, eu quero... Obrigado, Olivia, assim, é muito legal ver uma pessoa tão jovem, assim, e tão conectada, né, com Deus, com a palavra de Deus. Isso é incrível, mas fica a minha dica aqui agora pros pais que estão nos assistindo, pais. Não existe criança assim por acaso, né? Filhos não ouvem conselhos, eles seguem exemplos. Provavelmente a Olivia tá aqui porque ela teve exemplo dentro de casa. Sim, e fica a nossa dica para vocês, pais, né? Comecem desde cedo. Nós estamos fazendo isso hoje, eu e a Débora. Nossa filha tem 2 anos e 5 meses. A Débora fica lá cantando as musiquinhas, ou 3 palavrinhas. E começa lá o processo. É longo, mas a gente já começa a ver os primeiros frutos desde cedo, desde pequeno. Então... eu queria encerrar dando uma dica para os pais. A nossa responsabilidade precisa ser cumprida. Não podemos fugir da nossa responsabilidade. É difícil, é árduo, temos trabalho, temos que ir para casa, nossa vida, correria. Mas educar os filhos e ensinar o caminho do Senhor, como está escrito lá no provérbio, né? Ensina o caminho que a criança deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu acho que eu queria terminar com esse versículo porque eu acredito, eu acho que a Olivia é fruto disso. Ela está aqui hoje, é exemplo que esse versículo é verdadeiro. Nós somos fruto disso. Nós somos fruto disso também, né? Então... obrigado, Olivia. Fiquem espertos, pais. E a gente vai se ver no próximo episódio, não é isso? É isso aí, gente. E pra você, obrigada. Agradecemos aí pra você, pela sua audiência. Agradecemos a Deus por ter providenciado esse encontro com você, Olivia. Amém. Muito obrigada. E pra você que tá aqui acompanhando, vocês já sabem, se inscrevam. Aliás, Olivia, que tá dessa geração, por favor, faz aí o pedido pro pessoal. Se inscrever, curtir, comentar. Se inscrevam nesse canal de podcasts. Então se inscrevam, porque eu tenho certeza que terão muitas palavras aqui que vão abençoar poderosamente a sua vida em nome de Jesus. É isso, pessoal. Com o conselho da Olivia, se inscreva, curta, compartilhe, comente, divulgue para os seus amigos. Olha, a Olivia, quem quiser encontrar, conta no Instagram, né, Olivia? Sim, a gente vai deixar aqui seu Instagram, é verdade, seu contato. Tem lá o link da Olivia, tem lá os almanacs, seu não é canal. isso? Sim. Não é isso? Sim, temos também almanac. Ó, chique, né? É isso aí, chique, né? Tá certa. Lembrando, né, a gente pôde viver um pouquinho da experiência do mundo de Olivia. Até o próximo episódio, vamos viver outro mundo de alguém, né? É verdade, boa. E também eu queria aproveitar para falar aqui da nossa segunda casinha, a Brooklyn. Se você também deseja gravar seu podcast ou quer profissionalizar suas redes, a Brooklyn é o lugar certo para você. Eles podem te ajudar, fica no Rio de Janeiro, procure Marileno. Tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.